Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Quando o pastor mandou a gente abrir a palavra em 1 João, eu disse, Jesus, não deixe ele ler a minha palavra de hoje, não. Mas graças a Deus que ele leu no 3. Vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 11. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece ele e nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Vamos orar, vamos fazer mais uma oração, por favor, vamos curvar nossas cabeças. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor possa transmitir a cada um que está aqui a tua palavra de uma forma clara, de uma forma compreensiva e de uma forma reveladora, Senhor. Em o nome de Jesus, faça o que o Senhor quer fazer, porque nós somos teus. Usa, Senhor, me usa conforme a tua vontade. E que toda a interferência da compreensão, da audição e do entendimento da tua palavra possa ser agora neutralizada em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Jesus te ama. E você? Eu amei essa frase, viu, gente? Porque essa frase dá duas conotações. Jesus te ama. E você? Você também se ama? E a outra é, Jesus te ama e você o ama? Então dá duas conotações. Eu creio, eu tenho certeza que falar do amor de Deus é bem especial. Porque muitas das vezes nós não nos sentimos amados. E nós precisamos ter essa revelação que nós somos amados do Pai. Nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Independente do que você faça, independente de quem você seja, independente do que você é, Jesus te ama. Ele simplesmente te ama. E essa é a parte fundamental do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o único da espécie, por amor a mim e a você, e a toda a humanidade. Isso não é uma particularidade só minha ou só sua. Ele amou a todos. Ele não só amou, ele ama. Ele ama. Então, o amor não é uma definição de Deus. Deus é infinitamente maior. Mas Deus é a definição de amor. Sem ele, o amor não existiria. Como nós já dissemos, o João 3,16, porque foi ele que amou o mundo. Antes da gente amar ele, ele nos amou. Porque a origem do amor está em Deus. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 10. O amor bíblico é ativo, ele não é egoísta. Ser amado por Deus significa que ele colocou o seu olhar sobre nós e ativamente nos atrai para si em todos os momentos. Deus, ele olha para você minuciosamente, especialmente. A base do amor é a entrega voluntária, ativa e sacrificial,
como Deus fez ao dar o seu Filho, o seu único Filho, para a nossa redenção. O amor de Deus é iniciativa divina. 1 João 4,10. É indestrutível. Romanos 8, 38 e 39. É imerecido. Romanos 3, 23. Nada que você faça vai merecer o amor de Deus, mas Ele te ama. Compassivo. Isaías 49, 15. Constante. Jeremias 31, 33. Que diz, clama a mim que respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. É imensurável. Efésios 3, 18 e 19. Voluntário. Romanos 5, 8. E é um dom. João 3, 16. Quem morreu por você? Só Jesus. Só Jesus morreu por você. Ninguém mais é capaz de morrer por você. Só Jesus. Deus não começou o amor na cruz, nem nos amará mais amanhã do que ama hoje. Não há nada que possamos fazer, pensar ou dizer que mudará o amor de Deus. Porque para Deus não há surpresas. Nada do que você pode fazer, nada do que você diga, eu não esperava que acontecesse isso, vai mudar o tamanho do amor por você, do amor de Deus por você. Ele nos conhece totalmente e nos ama incondicionalmente. Salmo 139, versículo 1 ao 5. Esse aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 139, por favor, versículo 1 ao 5. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Então você está totalmente coberta pelo amor de Deus. Em todas as circunstâncias que você passar, o amor de Deus está presente na sua vida. Independente de você compreender ou não, Jesus ama você. O modelo do amor é Cristo. A extensão desse amor é o sacrifício na cruz. Um sacrifício de vida com o único objetivo de religar eu e você ao nosso Deus. E o resultado deste amor é permanecer na presença de Deus e vida. Porque quando você ama também o Senhor, você tanto permanece na presença de Deus, como você tem vida. Amor é um atributo de Deus. Ele é amor. Todos nós recebemos este amor. Esse amor não foi só para mim e para você. Foi para toda a humanidade. Como é que a gente sabe disso? João 3,16. Eu quase dizia assim, pastor, pode mandar as crianças citarem, porque elas tudinho sabem decorar desse versículo. De trás para frente. Que é uma das coisas que a gente fala muito sobre o amor de Deus na salinha com as crianças. Agora nós vamos falar de 3 tipos de classe de pessoas. A primeira é aquelas que nunca amaram ao Senhor. Mas pastora, tem alguém que não ama ao Senhor? Tem. Tem pessoas que vivem dissolutamente as suas vidas, achando que não vai prestar conta com ninguém, que podem fazer o que quiserem e fazerem as suas escolhas. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Essas pessoas não conheceram Ele ainda e não o amam. Se eles não conhecem, eles não podem amar. Então existem as pessoas que não amam ao Senhor. O segundo tipo de pessoas são aqueles que amaram e perderam este amor. Não é que abandonaram este amor, viu? Perderam este amor. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco, tá? E o terceiro grupo de pessoas são os que amam totalmente e completamente. Mateus 13, do 45 e o 46. Vamos abrir? Eu gosto muito de ler os versículos, porque é a palavra que liberta. E é através da palavra que a gente tem a revelação de Deus. Então vamos abrir Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu li esse versículo no estudo, na
uma outra linguagem da palavra, e esse versículo é muito forte aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Só um minutinho, gente. Mateus diz assim, ó: o reino dos céus é como um negociante de pérolas que busca. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que quando nós nos apaixonamos por Cristo, nós somos capazes de deixar tudo para trás para olhar só para Ele. Porque a coisa mais importante para nós é cada dia mais estar próximo de Cristo. Amém? Essas pessoas são os que amam totalmente e completamente ao Senhor. Sua vida é exemplo e traz novas vidas. Como lá em Atos, capítulo 2, que fala que ia acrescentando a cada dia os que serviam e amavam ao Senhor. Essas pessoas têm como objetivo de estar na presença de Deus. Entendem que vive para Ele, de acordo com o Salmo 73 e 25. E entende que realmente são conhecidos como os discípulos deles quando cuidam uns dos outros. A gente só vai ser reconhecido como discípulo de Jesus quando nós aprendemos a amar o nosso próximo como Jesus nos amou. É impossível nós termos Jesus como o autor e consumador da nossa vida, sendo apaixonadamente, totalmente ligados a Ele, sem amar o nosso próximo e sem se importar com a dor do outro. Se nós não nos importamos com a dor do outro, então nós ainda não amamos o Senhor completamente e totalmente. Amém? Agora, nós vamos falar daquelas pessoas que amaram e perderam esse amor. Vamos abrir aí Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança sem desistir. Todavia, tenho coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Você pode observar que o texto está falando que essas pessoas, elas continuam na igreja, elas continuam combatendo contra o pecado, elas continuam obedientes, elas continuam com o zelo na obra. Elas trabalham assiduamente, mas elas não amam ao Senhor como antes. Elas perderam o foco do amor do Senhor. É importante saber que para compreender melhor o que é alguma coisa, precisamos primeiro ter a definição do que ela não é. Quando nós sabemos o que não é, então nós sabemos o que é. Vocês entenderam isso? Amém? O que não é Deus? É a falta de amor, não é? Aonde tem falta de amor, não tem Deus. Aonde tem Deus, tem fartura de amor. Então, o que não é bom é o quê? Bora, gente. O que não é bom é o quê? É ruim. O que é ruim não é bom. Então, se eu sei o que é, a definição do que não é, eu vou saber o que é. Amém? Por que perdemos o primeiro amor? Primeiro, o convívio com o pecado. Mateus 24:12 fala sobre isso. O convívio com o pecado não quer dizer que nós estamos pecando. Quer dizer que o convívio com o pecado nos afasta do primeiro amor. É óbvio que viver no pecado é estar distante de Deus. Embora a ausência do primeiro amor seja chamado de pecado, esse pecado não é necessariamente ocasionado por alguém ou por outro pecado na vida de quem sofreu essa perda, a perda do primeiro amor, né? Muitas vezes, essa frieza pode ser gerada pelo convívio dos pecados dos outros. Não é você que está pecando, é você que está convivendo com pessoas que estão pecando.
Creio que Mateus 24:12 está se referindo ao pecado de sociedade em que vivemos. Em razão da multiplicação de pecado à nossa volta e não na necessidade em nossas vidas. Não quer dizer que nós estamos praticando, mas quer dizer que nós estamos participando quando estamos convivendo com o pecado. Vocês estão entendendo a diferença? Passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não as pratiquemos, a toleramos. Nós nos conformamos. E a palavra de Deus diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da palavra de Deus. Mas muitas das vezes, a gente tanto conviver, participar daquele momento, a gente finda sendo conivente com o que está acontecendo. E vamos nos acostumando com o pecado. Quando estamos assistindo um filme, isso é um entretenimento, né? Tem algum problema nós assistirmos um filme? De maneira nenhuma, né? Mas dependendo do que estamos assistindo, nós muitas das vezes somos coniventes ao erro. E estamos só em um entretenimento. E muitas das vezes nós caímos nas esparrelas e acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos valores mundanos. Nós gostamos muito de assistir filme. E eu, o pastor e o Josué, a gente gosta de assistir filme em família e ver o que nós vamos aprender com o que estamos assistindo. E a gente sempre traz para Cristo. E a gente procura entender o que Deus quer falar com a gente, porque Deus fala com a gente do jeito que Ele quer. É só a gente querer ouvir. E quando começa as cenas do filme, muitas das vezes a gente vê as reações do Josué. E a gente começa a trabalhar isso. Por quê? Porque através das reações a gente está vendo o que é que ele está sendo alimentado, o que é que ele está achando bom, o que é que parece normal. E a gente vai começando a trabalhar em áreas que precisam ser trabalhadas. Porque muitas das vezes a gente vê um mal bem grande no filme e lá na frente a gente vê a pessoa pagando e estamos lá comemorando porque a pessoa está pagando o que deve. E cadê a misericórdia? Nós pregamos isso? Cadê o amor? Amém? Mesmo que não pratiquemos esses pecados, se não mantivermos os nossos corações que aborreçam ao mal, ficaremos acostumados com esses valores, que é errado, ao ponto de esfriarmos o nosso amor por Cristo. Nós começamos a se acostumar com o que não devemos se acostumar e vamos começando a conviver com aquilo naturalmente, como se fosse normal. Hoje o mundo está assim, é tudo assim, então é normal. Gente, isso não é normal. Isso o mundo pode achar normal, mas nós não podemos achar o pecado normal. Pecado é pecado e ponto. Não existe conivência de Deus com o pecado. Então eu posso muito bem amar uma pessoa que vive na prática do pecado, mas eu não posso ser conivente com o pecado. Eu não posso comungar com aquele pecado. Tenho que amá-la e separá-la do pecado que ela tem. Amém? Devemos entender o que não agrada a Deus não pode agradar a nós. Se não agrada a Deus, não é para você se agradar. Deus não gosta, então não faça. Porque se você fizer, você vai estar em desobediência. Como é que eu digo que amo ao Senhor acima de todas as coisas e sei que Deus não faz conchavo com o pecado e estou em comunhão com o pecado? Segundo, a falta de profundidade. Isso que é muito importante. Abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 13. A falta de profundidade, ela vai causar o esfriamento do amor ao Senhor. É muito, muito importante isso, gente. Lucas, capítulo 8, versículo 13. Diz assim: as sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. Porque muitos irmãos querem viver se alimentando só na igreja. É muito bom a gente vir para o culto, é essencial nós estarmos na congregação, nós temos que congregar, é uma ordenança de Deus, mas nós temos que buscar profundidade com Deus.
Nós temos que ter tempo com Deus, nós temos que meditar na palavra dia e noite, nós temos que descansar no Senhor. Como é que eu descanso no Senhor se eu não me aprofundo na palavra? Como é que eu vou estar apaixonada por uma pessoa se eu não busco mais Ele? E muitas das vezes, sabe o que acontece? Chega o domingo, nós estamos na igreja, a quarta, ou no tempo de oração, ou no DCC. Mas tem a terça, tem a segunda, tem a quinta e tem a sexta. O que você leu hoje? Às vezes eu gosto até de colocar no grupo da igreja. Vamos ver o que Deus falou com vocês? O que foi que você leu na palavra hoje? O que Deus falou com você na palavra? Eu gosto de fazer essa pergunta porque tem pessoas que não têm lido ainda. Aí naquela hora ela vai correr para ler, para poder comentar o que foi que ela leu na palavra. Se você não se alimentar da palavra, você não tem como ter firmeza em Deus. Vai vir as tribulações, vai vir as lutas e você não vai ter como passar por elas. Você vai sucumbir. Porque como é que você vai passar por elas se você não sabia o que estava por vir e nem tampouco foi preparado? Quando nós tiramos tempo com Deus, tempo de qualidade, nós somos preparados para as batalhas que vão vir, nós somos enxertados desse amor que Ele tem por nós, e nós estamos prontos para sair e fazer o que for para fazer. Porque por onde a gente andar, que o Senhor trouxer as pessoas, que Ele quer que você seja usado para elas, você vai saber que é Deus que está lhe trazendo e é você que tem que falar de Jesus para essa pessoa. E às vezes a gente não precisa nem falar. A nossa vida, a nossa forma de agir já vai trazer Cristo para a vida daquelas pessoas. Mas como é que nós estamos tirando o tempo com Deus? Será que nós estamos investindo a nossa vida em Deus? Ou é só Deus que está investindo em nós? Uma vez eu fiz uma pergunta para algumas pessoas aqui em discipulado. Você gostaria que Jesus te tratasse como você o trata? Para minha surpresa, algumas pessoas dizem que não. Então, se você reconhece que não, então mude a sua forma de viver. Mude a sua forma de agir, porque Jesus quer tratar você melhor ainda, mas quer que você trate Ele também muito bem. Ele precisa ver em você o interesse por Ele, como Ele tem por você. Não vai mudar nada de Deus isso, mas vai mudar tudo em você, porque o que muda é em nós. Gente, a nossa vida enxertada por Deus, cheia do Espírito Santo, é uma vida completamente diferente. Quando nós priorizamos o tempo com Deus, nós estamos prontos para tudo. Olha, eu fiz um devocional com algumas meninas de um grupo que me colocaram e fizeram um propósito de oração de 21 dias pelos maridos. E 5 horas da manhã eu tinha que orar, porque eu orava no grupo. Eu era a única que orava. Aí eu até aperrei a moça para poder ela orar também, mas ela disse que é porque, como eu sou a pastora, então tem a nomenclatura, o povo respeita mais, então, questão da hierarquia é tu mesmo que tem que orar. Aí 5 horas da manhã eu tinha que me acordar para orar. Todo dia, os 21 dias, 5 horas da manhã, eu estava acordada orando. Aí eu orava no grupo. A minha sogra ainda não estava aqui, então eu vinha para o quarto do Josué, orava. Quando eu terminava de orar, eu ia tirar o meu tempo com Deus, eu ia ler a palavra, eu louvava. Eu gosto muito de ir da harpa, então eu pegava a harpa, ia cantar lá dentro do quarto. Eu aprendi que a gente cantava 3 hinos da harpa, lia a Bíblia e orava. Então eu cantava os hinos que a igreja canta, normal, né? Depois eu ia cantar os 3 hinos da harpa, fazer o meu tradicional culto doméstico. E orava e Deus me dava, e comecei a ler mais a Bíblia, ficou muito melhor o meu tempo. Aí quando dava 7h30, eu trocava de roupa, ia caminhar e 8h30 eu estava em casa. Aí eu comecei a ver que aquilo ali estava sendo muito frutífero para a minha vida. Então um propósito que Deus me colocou para me orar 5 horas, me fez criar um hábito. Porque quando é 5 horas eu me acordo. Não preciso o despertador tocar. Eu me acordo sozinha, é o Espírito Santo que me acorda, dizendo tá na hora, porque o que eu quero para ti é mais do que tu tá tendo. Então, para tu receber mais, tu tem que dar mais, tu tem que buscar mais. Então, como é que eu vou receber mais se eu não busco? E como é que eu vou querer mais Ele se eu não estou me relacionando com Ele? E o mais maravilhoso, gente, é porque Jesus nos ama. Então, se Ele nos ama, tudo vale a pena. Por Ele, tudo vale a pena. A terceira coisa que nós fazemos que nos afasta do amor de Deus. O que nos afasta desse amor que vai esfriando a nossa fé, que vai
indo para aquela parte que está lá em Apocalipse capítulo 2. Lucas 8, versículo 7 diz assim, ó. É na mesma página onde você está. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas, enquanto cresciam juntos. Os espinhos, gente, eles não precisavam ser tão comprometedores, porque eram pequenos demais. Não é isso que a palavra diz? Que eram pequenos espinhos, não é isso? Foi isso que a gente leu? E justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Porém, eles cresceram e depois sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. O que é isso? Isso são aqueles detalhes que a gente acha que é insignificativo. Isso é: eu estou muito cansada hoje, eu não vou para a igreja hoje. Não, eu vou dormir aqui mais um pouquinho, não vou tirar o tempo hoje com Deus. Mais tarde eu tiro. Aí passa o dia todinho, a gente não tira, porque a gente sabe que quem é dona de casa, o difícil é se levantar. Porque quando a gente levanta, às vezes eu digo pro meu esposo que se eu pudesse eu não me levantava da cama. Porque eu descobri que quanto mais cedo eu me levanto, mais trabalho eu tenho para fazer. Porque eu fico me perguntando como é que uma pessoa tem tempo para ficar sentado lá de fora numa calçada. Porque eu não tenho tempo para isso. Não consigo, eu não consigo. Meu tempo é corridíssimo. Graças a Deus, eu amo o que eu faço. Esses espinhos são coisas pequenininhas que tem nas nossas vidas que nós muitas das vezes não permitimos ser arrancados, porque nós achamos que não precisa. Esses espinhos são aqueles arranhãozinhos que existem entre marido e mulher que acham, não, é só besteirinha. Deixa aí, não faz mal não, eu já estou acostumada, ele só fala assim mesmo. Não, gente, a mudança começa em nós. Então, se eu estou vendo isso em mim, eu preciso permitir ser mudada por Deus. Porque se eu não permitir ser mudada por Deus, isso aí que eu estou vendo agora vai me engolir e me afastar de Deus lá na frente. São aqueles pecadinhos domésticos que achamos que não tem nenhum problema. É muito pequeno, é muito insignificante. Essas coisas, elas não são insignificantes, elas crescem e elas dão fruto. E o fruto que elas dão é sufocar a semente da palavra de Deus. Isso são coisas que nós passamos despercebido porque achamos que eu não penso assim. Quantas vezes nós dissemos isso? Quantas vezes a gente recebe orientações e a gente olha e diz assim, mas eu não penso assim. Ao invés de você dizer eu não penso assim, vá para a palavra de Deus e procure ver o que Deus pensa sobre isso. A Bíblia diz que Deus ama todos nós, mas que Deus odeia o pecado. Então não existe meio termo. Então, vigie os seus pensamentos, vigie as suas ações, vigie as suas reações, porque são essas pequenas coisas que vai minando a nossa fé e esfriando o nosso relacionamento com Deus. Amém? A igreja está bem caladinha, né, pastor? A quarta coisa é a distração. Gente, isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensei que ia falar de celular, de televisão, ia falar de conversas bobas, assim, que muitas das vezes a gente desgastamos o tempo. Mas olha que coisa interessante. Diferente dos cristãos que estão travando uma acirrada luta contra o pecado, o crente que costuma ser enredado pelas distrações é, em geral, alguém que não necessariamente tem cedido ao pecado. Então, é alguém necessariamente que não está pecando. Mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco de buscar intensamente ao Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com a mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que este se esquecesse da adoração a Deus. Êxodo capítulo 5, versículos 5 ao 9. E acrescentou: o povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho.
No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram esta: de agora em diante, vocês não vão mais dar palhas aos israelitas para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos vão ter de juntar a palha, mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a sua cota. De certo, está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvido a mentirosos. O que elimina aqui? Duas coisas. A primeira, não tem o tempo, e depois as forças, que é exatamente o que acontece. Tanto o tempo deles fica reduzido, como eles chegam em casa exaustos, que não aguentam tirar nem tempo direito com o Senhor, né? Porque muitas das vezes nós não conseguimos. A gente chega para orar de noite, quem passa o dia no rojão, aí eu vou aqui orar um pouquinho, e ficam brigando com o sono para estarem acordados. Porque o cansaço físico não suporta, o seu corpo não suporta, e você começa a querer dormir. E às vezes você fica brigando, quando você pensa que está orando, está cochilando. Quando você pensa que está cochilando, está orando. Às vezes você se perde no meio da oração. Por quê? Por causa do cansaço. Essa é uma estratégia de Satanás, não é só de agora, é desde a época de Moisés. Antigamente, era instituído obrigatoriamente descanso semanal no 7º dia. Hoje, as pessoas, até no dia de descanso, estão trabalhando. Quem é que não conhece pessoas que no dia de descanso estão trabalhando? Infelizmente, essa distração tem se tornado um favor de esfriamento para muitos cristãos sinceros, que nem mesmo cederam às pressões do mundo ou do pecado. São pessoas obedientes, gente. São pessoas que têm compromisso com Deus. Só que estão priorizando o trabalho. Estão deixando a labuta tirar o foco da centralidade de Deus. Sabe por que acontece muito isso? Porque muitas das vezes nós gastamos mais do que ganhamos. Aí se nós não estivermos correndo para poder suprir, a gente não vai ter como. Ou então, eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. Mas o que o seu filho mais precisa é de você e não do seu dinheiro. O dinheiro é importante? É sim, ele é essencial, porque sem o dinheiro você não se alimenta, você não se veste, mas quem quer suprir as suas necessidades é o Senhor. Você tem que conhecer as limitações do seu corpo, do seu organismo e colocar Jesus em primeiro lugar. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, você vai viver correndo e voltando sempre à estaca zero. Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 24, relata a perda da consciência do convite de Deus, devido à distração. Muitas poderiam ser até orações respondidas. Esse texto é aquele texto que Jesus manda chamar as pessoas porque ele vai dar um banquete. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Lucas 14, versículo 16. Diz assim, Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpa um por um. O primeiro disse: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: acabo de casar-me e por este motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao senhor o que eles haviam dito.
Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: está bem, então vá lá fora nas entradas e caminhos, e todos que encontrar convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará o meu banquete. Esse texto está relatando a perda da consciência do convite de Deus, porque quem está convidando é o Senhor. O Senhor é que te chama para conversar com Ele. O Senhor é quem te chama para ter um tempo com Ele. O Senhor é quem te chama para vir ao culto, para vir e cultuar a Ele. Devido às distrações, muitos poderiam ser até orações respondidas, como 3 coisas que vemos nesse texto. Como a aquisição de propriedades. Muitas pessoas oram pedindo ao Senhor para que as suas finanças melhores, para que vocês tenham casas próprias, para que tenham empresas, melhoria da capacidade de produção ou até mesmo a constituição de novas famílias. Quantas pessoas não oram pelas suas famílias? Estas foram as 3 desculpas dadas nesta parábola contada pelo Senhor Jesus. Tem uma história de um rapaz, um certo pai, ele ia pregar, ele passava o final de semana nas conferências, nos congressos, e quando chegava, a primeira coisa que ele via era o filho dele correndo para a porta e abraçar ele: papai, você chegou, feliz da vida. Todo dia que ele chegava, quando viajava, era desse jeito. E se ele fosse trabalhar, quando chegava, o filhinho estava na porta esperando ele. Era tradicional, ele já sabia que isso ia acontecer. Só que o filho dele queria muito, muito mesmo um videogame. E ele perreava muito o pai por esse videogame. Aí certo dia o pai viajou, e quando foi para essas viagens, ele viu o videogame, ficou: vou agradar o meu filho, eu vou presentear, já que ele é um filho tão bom, eu vou presentear ele. Aí ele foi e trouxe o videogame. Quando chegou em casa, o filho lá esperando, feliz da vida, aí correu, abraçou o pai trouxe um presente para você. Aí dá o videogame a ele. Aí ele sai correndo, liga tudo, tá brincando, feliz da vida. Aí o pai viaja de novo, aí passa os dias, chega em casa, quando bate na porta, lá está a esposa e uma filha esperando: cadê o menino? Cadê o fulaninho? Aí ele diz assim... A mãe diz... Não, aí ele grita lá de dentro: tô aqui, pai! A benção, vou já! Aí acontece a primeira, acontece a segunda, acontece a terceira, aí ele começa a pensar: foi que eu fiz? Aí ele chamou o filho para conversar, porque antes o filho estava ali na porta esperando ele todo dia, todas as vezes. E agora o filho não tinha mais tempo para ele, só falar, gritar de onde ele estava era o suficiente. E aquele pai começou a ficar triste porque sentiu a falta do filho. Você acha que Jesus não sente isso? Quando você pede uma coisa a ele lhe dá, e você o abandona simplesmente porque você não tem mais tempo, porque o seu trabalho esgotou o seu tempo e você não aguenta vir à igreja porque está cansada, estressada e precisa de descanso? Mas não foi você que pediu? Você acha que ele sentiu o quê? Quando você pede para ele restaurar a aliança dele com o seu casamento. Quando você pede ao Senhor para lhe dar um marido, e você olha para o marido como se o marido fosse a 8ª maravilha e Jesus foi só o presenteador, o Papai Noel. Você acha que ele sente o quê? Quando você ora, busca, e você recebe e esquece que ele existe. Às vezes a gente não esquece que ele existe. Às vezes a gente faz igual esse menino: tô aqui, pai. Jesus entende. Ele entende porque eu estou cansada. Ele sabe a minha labuta. Ele entende o que eu estou sentindo. Ele entende. Mas isso está errado. Porque Deus quer você. E você tem que querer Ele como Ele lhe quer. Porque senão não vale a pena, gente. Jesus não vai mudar em nada se você vem ou se você não vem, se você cresce ou se você não cresce, se você é grato ou se você é ingrato. Jesus não muda em nada, mas para você muda, porque Jesus Cristo faz acepção de atitudes. Ele não faz acepção de pessoas, mas de atitudes ele faz.
Ame o Senhor mais, busque Ele mais, se entregue mais, para você ver se você não vai receber mais. Para você ver se você não vai ter mais dele. Você vai estar tão cheia que a falta de comida que faltar às vezes, quando você olhar para a panela que não tiver, você vai ligar o som e vai cantar. E você vai achar moeda onde não existe. E vai comprar o que você está precisando. Isso acontece comigo e acontece com muitas pessoas aqui dentro. Mas se você não quer uma vida séria com Deus, se você não quer ser grato a Ele, se você não quer estar sendo... O mínimo que a gente pode ser é grato. Mas, infelizmente, muitas das pessoas, elas vêm para a igreja, e isso não acontece aqui. Mas, muitas vezes, as pessoas vêm para a igreja só buscando o que eu vou receber de Deus, o que eu quero. Gente, é incrível que quando nós estamos na prova, nós arranjamos tempo para buscar o Senhor. Não falta tempo, não tem canseira, não tem enfado, não tem doença. Tudo me faz ir para a igreja. Tudo me faz orar, tudo me faz ler a Bíblia, tudo faz eu ligar o som, até os vizinhos sabem. Tá na prova essa pessoa, porque se não tivesse na prova não estava assim. Mas quando começa as coisas a melhorar, cadê Jesus? Bicho, eu estou tão cansada hoje, mulher, não dá para ir hoje não. Próxima semana eu vou. Gente, olha, eu fui passar uns dias na casa da minha sogra, lá em Macau, há muito tempo atrás isso, e a igreja de lá... Tem culto, agora é a igreja do meu cunhado. Tem culto, se eu não me engano, agora tem dias que é intercalado. Mas naquela época, eu não sei como está agora, mas naquela época tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias tinha programação na igreja. E eu não sou acostumada desse jeito. Eu me converti na Assembleia, mas eu não era acostumada desse jeito. Eu ia para a igreja todo dia porque eu gostava muito das orações das senhoras. E aonde eu confessei o Senhor, onde eu recebi o Senhor, tinha oração à tarde todo dia. E todo dia eu estava na igreja. A minha mãe dizia que eu era barata de igreja. Então toda tarde eu estava lá orando. Que eu amava aquilo ali. Mas... eu ia porque eu queria ir. Era a oração da tarde. Eu não sei se ainda é assim. Mas naquela época era assim. Não, mas não era meu dia, não. Era de 2 horas às 5 horas. Eu recebi promessas de Deus naquela época que se cumpriu. Tá aí, o pastor, eu recebi a promessa dele lá. Mas o Senhor veio me dar, onde? Mas foi logo quando eu me converti, que o Senhor disse que o meu marido seria um homem de fora e um homem de Deus. Um homem de pulso forte, até demais, né? Mas o que aconteceu? Eu buscava o Senhor porque eu queria achá-lo de qualquer jeito. Era só eu que era convertida. Ninguém lá em casa era convertido. Ninguém queria saber de Jesus. Era só eu. E a minha mãe liga para meu pai e diz para meu pai que, pelo amor de Deus, venha resolver porque a Barbrinha só vive na igreja. Ela virou barata de igreja. Aí o meu pai disse assim, deixa ela. Que mal ela está fazendo? Ela não está fazendo mal nenhum. Pelo menos ela não está nas ruas, bebendo, se drogando. Deixa ela lá. Você sabe onde ela está. Mas por incrível que pareça, meu pai até hoje não se converteu ao evangelho. Mas a minha mãe e as minhas irmãs, tudinho são convertidas. Mas ele ainda vai se converter, em nome de Jesus. Mas quando eu cheguei lá em Macau, que vi aquele compromisso de todo dia, eu achei que estava meio desconectado. Porque cadê o tempo da família? Porque eu tinha aprendido que eu tenho que ter tempo com a minha família. Como é que eu vou ter tempo para investir na minha família se todo dia eu tinha que estar na igreja? Então eu achei aquilo ali que não era daquele jeito que eu tinha aprendido. Então a nossa igreja, ela só tem programação na quarta, no sábado de manhã. Tem os sábados que tem os estudos, que é uma vez por mês, o das mulheres, o dos homens, não é? E tem as intercaladas das crianças. Mas a gente tem tempo do discipulado e a gente tem tempo para ter tempo com a família, para trabalhar, para descansar, porque quem disser que não tem tempo, a gente só tem 2 programações. Sábado de manhã é de 8 às 9, né? Não, de 9 às 10, não é isso, Diego? De 9 às 10 que é o estudo. E o violão é só para quem está aprendendo violão. E domingo é o culto de celebração, que é o normal. E na quarta, que ou é o tempo de oração, ou é o DCC. E a gente não está assiduamente, pelo amor de Deus, gente. Tudo bem que existem pessoas que trabalham esse horário.
Eu não estou dizendo que se você não vier, você está deixando de ter compromisso. Eu estou mostrando que muitas das vezes nós vemos as coisas de uma forma como elas não devem ser vistas. Eu não posso deixar as distrações do meu dia estragar a minha vida com Deus. Porque agora é só um espinhozinho. É só uns espinhozinhos bem pequenininhos. Mas eles vão crescer e eles vão sufocar a semente. E se eu não estou no convívio das pessoas que estão na mesma fé que a minha, que estão orando comigo, que estão investindo na minha vida, como é que eu vou aguentar o rojão quando vem? Porque quando as lutas vêm, gente, tem vezes que ela é tão forte que a gente pensa em desistir. Porque a gente não aguenta só. A Bíblia diz que nós temos que levar as cargas um dos outros. Então como é que a gente vai levar se você não está presente? Se a gente não sabe? E aquele pai teve uma conversa com seu filho e disse para o seu filho que o objetivo dele dar o videogame dele não era para ele perder o filho. Era para satisfazer o filho, mas que ele gostaria de ver a prioridade dele na vida dele. Então o que Jesus está dizendo para você esta noite é que ele lhe deu tudo o que você tem, mas ele quer que ele continue sendo a sua prioridade. Cristo nos adverte em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que Cristo está dizendo é para buscarmos primeiro Ele, o reino dele, que as outras coisas vêm juntas de reboque. Vale ressaltar que a falta de planejamento no nosso dia é uma forte brecha para as distrações. Porque planejamento prioriza o que realmente é necessário e tem maior valor. Quer ver, você se programe. Você se programa, você tem que trabalhar todo dia de manhã, né? Então vamos começar a fazer uma programação. Eu vou me levantar meia hora mais antes do meu horário para me tirar um tempo com Deus. Aí depois que eu me levantar, eu vou fazer o meu café, cuidar das minhas coisas de casa, domésticas, e depois vou trabalhar. Eu vou me programar. Começa a aparecer coisas naquele horário para lhe atrapalhar. Mas se você priorizar o que você determinou, você vai conseguir. Aquilo vai virar um hábito. Eu comecei a orar às 5 horas e comecei a caminhar. Eu recebi uma ligação de uma pessoa muito preciosa, disse que queria conversar comigo. E eu queria muito, e não, eu quero muito conversar com essa pessoa. Mas eu cheguei para ela, aí ela disse assim, a gente marcou um horário que ia dar direitinho, eu ia fazer o meu tempo, ia fazer a minha caminhada e chegava. Só que eu tinha começado há poucos dias. E se a gente não perseverar, a gente não aguenta. Então a gente vai e vacila. Basta falhar uma vez que a gente perde a vontade. Aí eu fui, disse assim, aí ela passou uma mensagem para mim e disse assim, a gente pode conversar 1 hora antes? Aí eu disse, amém. Aí em seguida eu disse, opa, perdão. Mas é melhor a gente marcar outro dia. Porque eu comecei a caminhar agora, e se eu parar, eu não vou conseguir continuar. Basta eu desistir um dia, que eu sei que eu não vou conseguir, eu sei como é que eu sou. Então, vamos marcar para outra semana? Por quê? Porque eu priorizei aquilo que eu tinha planejado com Deus. Você convida Jesus para fazer a sua agenda com você? Senhor, vamos ver aqui o que o Senhor quer fazer hoje comigo nesse dia? O que eu preciso fazer hoje? Porque quando você começa a planejar a sua agenda, fica tudo mais fácil. Quer ver outra pessoa que também foi distraída? Marta. Marta e Maria. Marta fez alguma coisa errada em estar fazendo a comida para Jesus, em estar deixando a casa bem bonita, bem arrumada. Eu me identifico muito com Marta, porque eu gosto de tudo bem bonitinho e gosto de deixar todo mundo com a barriga cheia. Então eu me identifico muito com Marta. Mas Jesus diz o que para Marta? Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Tu se preocupa com muitas coisas. Quantas pessoas aqui estão trabalhando, estão na luta? Eu tenho uma discípula, não vou dizer o nome dela, mas eu tenho uma discípula que ela às vezes está no fogão, cozinhando, e Jesus diz assim para ela, venha cá que eu quero conversar com você. E ela apaga o fogo, vai lá dentro do quarto, se ajoelha e ora. E Deus faz coisas tremendas na vida dela. Que você é incapaz de calcular a simplicidade de Deus com ela. Porque é profundo demais. Mas nós muitas das vezes escutamos Deus chamando e não paramos. E às vezes Deus não quer que você saia dali não. Deus só quer que naquele momento você se ligue com Ele e comece. Eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer? Às vezes o Senhor vai trazer alguém para perto de você, para você semear naquela vida. Às vezes é pessoas que estão desesperadas, sem foco, sem objetivo. Estão querendo se matar. E Deus quer que você traga vida para elas. E você não está atento à voz de Deus. Então a pessoa passa e você nem viu.
Por quê? Porque você não foi sensível ao que ele queria com você. Atenção! Deus quer a sua atenção. Não porque ele precisa, mas porque ele te ama. Atenção implica em deixar algumas coisas para focar efetivamente em outras. Atenção é o maestro do cérebro, o único capaz de dirigir harmonicamente a orquestra multifuncional da mente. Em suas diversas ramificações estão as chaves, não só para formas elevadas de pensamento, mas também para a moralidade e até mesmo para a própria felicidade. O que isso quer dizer é que se Deus tiver nossa total atenção, Ele nos encherá de tal forma que nossa linha de pensamento será capaz de administrar com sabedoria toda e qualquer situação em nossas vidas. Você não vai ser surpreendido com a batalha, porque você vai estar preparada para elas. Porque a sua intimidade com Deus vai lhe preparar para aquilo que você vai passar. Amém? Estaremos tão encharcados nele que veremos de maneira clara e discerniremos o para quê e saberemos de maneira clara que tudo nos trará crescimento, amadurecimento em todas as áreas de nossas vidas. Hoje, as pessoas preferem o high food espiritual. Vocês sabem o que é o high food espiritual? Eu vou tirar um tempinho com Deus agora, então eu vou ligar aqui o meu celular e vou botar uma pregação no YouTube e vou ser ministrada por ele. Está errado isso? Não. Mas desde que não ocupe a sua leitura da palavra de Deus. Porque sabe como é que você vai pegar uma palavra? Você vai olhar o tema que vai identificar o seu coração. O tema que identifica exatamente com o que você está passando. Aí você vai lá e bota e vai ouvir, vai ser ministrada. Você está buscando ouvir o que você quer ouvir e não o que Deus quer falar com você. E Deus quer que você vá para a palavra. Ele deixou para você, foi a Bíblia, a palavra de Deus, para você meditar nela dia e noite. Ah, eu já tirei o meu tempo com Deus hoje, eu fiz só aquele devocionalzinho que tem lá no Ion Verso. Gente, Deus quer mais de você, Ele quer lhe dar mais, mas Ele não lhe dá mais porque você não busca mais. Ele quer lhe dar pérolas na palavra, Ele quer lhe dar revelações, porque aquelas revelações maravilhosas que somos ministradas e ouvimos, é deles. Deus pode falar com você, mas Ele quer falar mais, muito mais. E nós ficamos acostumadas com a facilidade de ouvir uma oração. Muitas pessoas dizem o quê? Ore por mim. Você já orou por você? Estou passando mal, ora aqui por mim, pastor. Primeiro ore você por você, porque Deus deu autoridade a você também. Amém? Então é muito bom falar de tudo isso, certo? Mas eu não posso falar de tudo isso sem mostrar para você a solução disso, não é verdade? Nós temos que mostrar o problema e apontar a solução. Então, se por um acaso, por algum motivo, de alguma forma, Deus falou com você em algum desses pontos, a qual distancia a pessoa de Cristo, a qual apaga o primeiro amor, se de alguma forma, algum pontinho chegou ao seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer para que esse problema seja resolvido, traga à memória o que lhe dá esperança. Traga à memória o que você viveu com Deus, as suas experiências com Deus. Moisés, ele não passou toda a trajetória dele só se lembrando do deserto que ele atravessou, do mar que se abriu e o povo passou. Moisés tinha experiência todos os dias. Era milagres todos os dias que Deus realizava. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Ele não quer que você viva do maná do dia que você se converteu. Ele quer que você viva do maná de hoje. Ele tem coisas novas para hoje. Cada dia Ele quer derramar mais sobre você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é lembrar como você era, trazer à sua memória as práticas que você não faz mais e voltar a elas. Segundo, se arrependa. Tiago 4, 8 a 10 fala que nós precisamos nos limpar e nos purificar com a água da palavra de Deus para que possamos verdadeiramente receber tudo que Ele tem para nós. Amém? Se nós não nos arrependermos, nós não temos como recomeçar. E terceiro, recomece. Salmo 37, 24.
Deus estende a mão para você levantar e volte às práticas do primeiro amor. Não deixe para amanhã, comece hoje. Amanhã pode ser tarde. Conclusão. Entre os cristãos, há dois tipos de pessoas no meio de nós cristãos. Aqueles que amam ao Senhor incondicionalmente, incorruptivelmente, e os que têm permitido que seu amor por Ele se corrompa. Quem é você? Realmente, você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Como tem atendido ao chamado de Deus? Como é a sua resposta para Deus? O que você e eu temos feito deste amor que Ele tem por nós? O meu desejo hoje é que eu e você estejamos no grupo certo, os que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais nos importe. Amém?